Meu nome é Lúcia, e essa é a história mais assustadora da minha vida. Eu sempre fui uma mulher de coragem, mas o que aconteceu naquela noite me deixou com um medo que nunca mais senti igual. Isso foi há muito tempo, quando eu era jovem e cheia de sonhos. Naquela época, eu trabalhava como babá para uma família que morava numa casa isolada no meio da mata. Não é que eu estivesse procurando por um emprego assim, mas a oferta era tentadora. A mãe da criança me prometeu um bom salário e um ambiente tranquilo, algo que eu precisava na época. Mal sabia eu que estava prestes a entrar em uma história de terror. A casa era grande, bonita e cercada por uma densa vegetação. A primeira vez que eu a vi, pensei que era o cenário perfeito para um conto de fadas. Mas assim que passei pela porta, a atmosfera mudou. O ar parecia mais pesado, e eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava assombrado naquele lugar. A família me apresentou ao pequeno Lucas, um garotinho de 5 anos com um sorriso encantador. Ele tinha um jeito curioso e parecia cheio de energia, como qualquer criança da idade dele. Naquela tarde, nós brincamos juntos, e tudo parecia normal. No entanto, à medida que o sol se punha, a casa parecia ganhar vida própria. As sombras dançavam nas paredes e os sons da floresta ao redor se intensificavam. Lembro que, enquanto preparava a janta, escutei um barulho vindo do corredor. Era como se alguém estivesse caminhando suavemente. Eu me virei para o Lucas, que estava sentado à mesa, e perguntei se ele também tinha ouvido. Ele sorriu e disse: "Às vezes, as pessoas vêm nos visitar à noite." Fiquei sem entender, mas o que ele disse me deixou um pouco inquieta. Depois do jantar, foi hora de colocar Lucas na cama. Ele já estava sonolento, e eu pensava que a noite ia ser tranquila. Mas, ao invés disso, o que aconteceu foi o início de uma experiência assustadora que eu jamais esperaria. Enquanto eu o cobria e apagava a luz, ouvi risadinhas ecoando pelo quarto. O problema? Lucas estava lá, dormindo profundamente. Aquela risada, uma mistura de alegria e travessura, parecia vir de dentro da própria casa. Meu instinto me dizia para investigar, mas o medo me segurava no lugar. Assim que dei o primeiro passo, a risada parou e o silêncio tomou conta do ambiente. Eu fui até a porta e olhei pelo corredor, mas não havia ninguém. Com o coração acelerado, voltei para o quarto. Quando olhei para Lucas, ele estava com os olhos fechados, mas um leve sorriso estava em seu rosto. Algo não estava certo, mas eu precisava acreditar que era apenas minha imaginação. Aquela noite foi longa. Não consegui dormir pensando no que havia acontecido. O terror e o medo começaram a se infiltrar em minha mente, e eu me perguntei o que mais aquela casa guardava. Enquanto o relógio marcava as horas, eu só conseguia pensar nas palavras de Lucas. Quem seriam as pessoas que viriam nos visitar? A resposta me assombrava, mas eu não tinha escolha a não ser passar a noite lá. Finalmente, com o primeiro raio de sol, a luz pareceu dissipar a escuridão que envolvia a casa. Eu me levantei e preparei o café da manhã, tentando afastar aquelas lembranças perturbadoras. Lucas acordou alegre, como se nada tivesse acontecido. Eu estava aliviada, mas sabia que aquela não seria a última vez que eu escutaria aquelas risadas. Nos dias que se seguiram, a rotina foi normal, mas as noites se tornaram um desafio. Cada vez que a casa se enchia de silêncio, meu coração começava a acelerar. Cada barulho parecia amplificado, como se a casa estivesse sussurrando segredos que eu não queria ouvir. À noite, quando as estrelas brilhavam no céu, a sensação de terror voltava a me abraçar. E assim, a minha nova vida de babá foi se transformando em uma história que eu jamais poderia imaginar. Eu estava prestes a descobrir que aquela casa isolada tinha muito mais a revelar do que apenas uma criança adorável. Depois daquela primeira noite,
eu não consegui mais ver a casa da mesma forma. O sol brilhava, as flores estavam coloridas, mas a atmosfera tinha mudado completamente. As noites eram um verdadeiro teste para mim. Cada som, cada sussurro, tudo parecia um convite ao terror. No entanto, eu não queria deixar o Lucas perceber meu medo. Ele era apenas uma criança e merecia ter uma babá que o fizesse sentir seguro. Nos primeiros dias, tudo parecia se manter sob controle. Lucas brincava durante o dia, e à noite eu contava histórias de aventura para ele antes de dormir. Mas, como se as sombras da casa tivessem vontade própria, eventos assustadores começaram a se acumular. Foi numa noite em especial que eu percebi que algo estava realmente errado. Lucas tinha acabado de dormir, e eu decidi dar uma olhada na TV, esperando que a distração me ajudasse a relaxar. Mas, enquanto assistia a um filme, ouvi um barulho vindo do quarto dele, como se algo estivesse sendo arrastado. Meu coração disparou. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho. Ao abrir a porta do quarto, vi que Lucas ainda estava na cama, mas o chão estava coberto de brinquedos. Não era possível que ele tivesse feito aquilo, pois estava dormindo profundamente. O medo começou a me envolver, mas eu respirei fundo e disse a mim mesma que devia ser apenas um acidente. Quando voltei para a sala, o barulho recomeçou, agora mais alto e mais insistente. Eu não sabia se deveria investigar ou simplesmente ignorar e voltar para o filme. A curiosidade falou mais alto. Ao me aproximar do quarto novamente, percebi que o som vinha do armário. O coração estava a mil, e a mão tremia quando eu peguei a maçaneta. Antes que eu pudesse abrir a porta, escutei uma risada. Era uma risada baixa, quase como se alguém estivesse tentando não ser ouvido, mas era inegável que alguém estava ali. A mesma risada que eu tinha escutado na noite anterior. Olhei para Lucas, e ele continuava dormindo, completamente alheio àquilo. Resolvi ser corajosa e abri a porta do armário. Não havia nada, apenas roupas penduradas balançando levemente, como se uma brisa tivesse passado por ali. O ar estava pesado, e eu estava assombrada. Fui até Lucas, que dormia em paz, e coloquei a mão em sua testa, apenas para garantir que ele estava bem. Aquela noite, mais uma vez, foi longa. Eu sentei na poltrona, olhando para o armário, esperando que algo acontecesse. O medo se tornava uma companhia constante, e a cada som que a casa fazia, eu saltava da cadeira. Para distrair minha mente, comecei a pensar no que poderia ter causado tudo aquilo. Era como se a casa estivesse cheia de segredos. No dia seguinte, fui à cozinha preparar o café da manhã. Enquanto eu estava lá, Lucas entrou e, com uma expressão que misturava inocência e malícia, perguntou: "Você viu a moça que veio brincar comigo ontem à noite?" Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. "Que moça, filho?" perguntei, tentando manter a voz firme. "A moça do armário. Ela disse que ia me ensinar a brincar." Ele respondeu, sorrindo. Naquele momento, um frio percorreu minha espinha. Ele não podia estar falando sério. A cada palavra que saía de sua boca, o terror aumentava. Quem era essa moça? O que ela queria? E como ele poderia vê-la? Decidi que precisava saber mais. Após o café da manhã, tentei puxar conversa com Lucas. Perguntei se ele se lembrava de alguma coisa mais sobre a moça. Ele apenas balançou a cabeça, com um sorriso enigmático, e me disse que ela era muito legal e sempre vinha brincar com ele. Eu não sabia se ele estava sonhando ou se realmente estava falando com alguém, mas a ideia de que algo tão assustador pudesse estar acontecendo bem debaixo do meu nariz era mais do que eu podia suportar. As noites continuavam a se arrastar, e os sussurros se tornavam cada vez mais frequentes. Às vezes, eu poderia jurar que ouvia passos leves,
risadas e até mesmo murmúrios, como se uma conversa estivesse acontecendo enquanto eu dormia. Certa noite, já estava tão cansada que adormeci sem perceber. Foi quando fui acordada por um puxão no meu cabelo. Eu me levantei assustada, e lá estava Lucas, com um olhar inquieto. A moça não vai parar de me chamar Lúcia, ele disse, e a expressão de seu rosto era de quem estava realmente apavorado. Mais uma vez, meu coração parou. O que eu poderia fazer? Estava clara a conexão entre Lucas e essa figura asterisco asterisco assustadora asterisco asterisco que o estava influenciando. Algo estava muito errado, e eu precisava descobrir a verdade. As perguntas começaram a se formar em minha mente, e a única certeza que eu tinha era que algo precisava mudar antes que fosse tarde demais. A cada noite que passava, a situação em casa se tornava mais inquietante. As risadas e os sussurros continuavam, e Lucas parecia cada vez mais afetado por essa moça. Uma mistura de medo e preocupação começou a se instalar em mim. Era como se estivéssemos vivendo dentro de um filme de terror, e eu estava determinada a descobrir a verdade. Decidi que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. No dia seguinte, enquanto Lucas estava na escola, fui até a biblioteca da cidade. Perguntei à bibliotecária se havia alguma história ou lenda sobre fantasmas ou espíritos na região. Ela sorriu com um olhar compreensivo e me falou sobre um livro antigo que falava sobre entidades que se manifestavam em casas isoladas. Com a esperança de encontrar algo que pudesse me ajudar, peguei o livro emprestado e voltei para casa. Assim que cheguei, mergulhei na leitura. Fui me aprofundando nas histórias, e uma em particular chamou minha atenção. Falava sobre uma moça que havia morado na região muitos anos atrás. Diziam que ela tinha desaparecido e que sua alma vagava por casas onde crianças moravam, buscando companhia. As descrições eram assustadoras. O que mais me fez arrepiar foi o fato de que, segundo a lenda, a moça se mostrava apenas para as crianças que tinham um tipo de conexão especial com o além. Aquilo me deixou ainda mais assustada. Será que Lucas tinha essa conexão? O que isso significava? E por que ela estava se manifestando na nossa casa? A ideia de que a vida do meu pequeno estava sendo afetada por uma presença assombrada me deixou em pânico. Naquela noite, resolvi confrontar a situação. Enquanto Lucas dormia, preparei uma armadilha. Coloquei uma câmera na sala, direcionada para o armário, esperando capturar qualquer atividade estranha. Se a moça aparecesse, eu queria ter certeza de que haveria. Eu sabia que estava sendo imprudente, mas o medo de perder meu menino para essa entidade era maior do que qualquer receio que eu pudesse ter. A noite se arrastou lentamente. Eu estava tão nervosa que quase não consegui dormir. Assim que ouvi os primeiros sussurros, o coração começou a acelerar. A cada risada que ecoava pela casa, eu me sentia mais tensa. E então, por volta das 2 da manhã, ouvi um leve bater vindo do armário. Era como se alguém estivesse tentando se soltar de dentro dele. Com o coração disparado, fui até a sala e olhei para a câmera. A tela estava escura, mas eu tinha certeza de que havia algo ali. Quando a imagem começou a se formar, vi uma figura esquelética com cabelos longos e desgrenhados, flutuando em direção ao armário. Meu corpo gelou. Era ela, a moça que Lucas havia mencionado. Tentei respirar fundo, mas a ansiedade tomou conta de mim. Ela olhou diretamente para a câmera e, por um momento, parecia que seus olhos estavam me atravessando. O terror me paralisou. Eu queria gritar, mas o som não saía da minha boca. A figura então desapareceu, deixando apenas um eco de risadas suaves. O barulho daquelas risadas ecoava na minha cabeça, e a sensação de pavor se intensificou. Corri para o quarto de Lucas e o encontrei dormindo tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo.
Mas eu sabia que estava enganada. Algo muito mais profundo e sombrio estava acontecendo, e eu precisava agir rapidamente. A ideia de que minha criança estava em perigo me fazia sentir como uma leoa protegendo seu filhote. Na manhã seguinte, após uma noite em claro, tomei coragem e fui conversar com Lucas. Eu precisava saber mais sobre a moça. Sentei-me ao lado dele enquanto tomávamos café da manhã e pedi que ele me contasse tudo o que sabia. Ela é só uma amiga, ele disse com um sorriso inocente. Ela me ensina. O olhar de Lucas era de total inocência, e, por um momento, fiquei paralisada. O que ele dizia não fazia sentido. Como ele poderia estar tão tranquilo diante de algo tão assustador? Ela me fala sobre os brinquedos antigos e sobre a casa. Ele respondeu. Ela diz que essa casa era dela antes, e que ela só quer brincar comigo. Cada palavra que saía da boca dele me deixava mais angustiada. A ideia de que uma entidade desconhecida estava brincando com meu filho era o tipo de medo que eu nunca havia sentido antes. No fundo, percebi que não poderia deixar as coisas como estavam. Aquela moça, mesmo que parecesse inocente, poderia representar um perigo real para Lucas. No dia seguinte, resolvi que era hora de investigar mais sobre a história da casa e daquela mulher. Fui até a prefeitura local e conversei com algumas pessoas mais velhas da comunidade. O que eu descobri foi ainda mais assustador do que eu poderia imaginar. A moça que Lucas mencionou tinha sido uma criança feliz, mas seus pais haviam morrido em um trágico acidente de carro. Diziam que, após a tragédia, a moça se trancou na casa e, eventualmente, desapareceu. Nunca encontraram seu corpo. A última vez que alguém a viu foi enquanto ela brincava com crianças na vizinhança. O que era para ser uma história de terror acabou sendo uma lenda urbana. Mas a verdade é que a moça nunca havia deixado a casa. O pavor que eu sentia crescia a cada nova informação. Voltei para casa determinada a proteger meu filho. Quando Lucas chegou da escola, pedi que ele não conversasse mais com a amiga dele. Ele ficou triste, mas concordou. Eu tinha que fazer algo drástico. Enquanto a noite caía, preparei um plano. Coloquei todos os brinquedos e objetos que poderiam estar relacionados à moça em uma caixa e decidi queimá-los no quintal. Assim que a noite escureceu, arrumei tudo e levei Lucas para fora. O fogo crepitava enquanto eu jogava cada item na fogueira, sentindo uma mistura de alívio e medo. Ao olhar para as chamas, uma brisa fria passou por nós, e uma risada suave ecoou no ar. A risada era inconfundível. Era a moça. O terror se instalou em meu peito novamente. Você não pode fazer isso. Ouvi Lucas gritar, enquanto segurava minha mão com força. Ela vai ficar brava. Aquela era a primeira vez que o vi tão assustado, e isso me fez perceber que a situação era ainda mais grave do que eu pensava. No fundo, eu sabia que aquela moça queria algo mais. Ela estava presa a esta casa, e Lucas era a única conexão que ela tinha com o mundo. Com o coração acelerado, olhei nos olhos do meu filho e disse: Lucas, se você vê ela novamente, diga que precisamos dela para ir embora, para a luz. Ele hesitou, mas concordou. O fogo continuou queimando, e a risada da moça se transformou em um choro triste. O som da sua dor era palpável, e eu podia sentir o desespero dela em cada nota. Naquela noite, enquanto Lucas dormia, a presença da moça parecia estar mais forte do que nunca. Ouvi os passos e as risadas ecoando pela casa. O ambiente estava denso, como se algo estivesse se preparando para se revelar. Fui até o quarto dele, onde a luz estava piscando estranhamente. Foi então que vi Lucas conversando com a moça. Ele estava sentado na cama, olhando para um ponto fixo no ar. O medo tomou conta de mim, mas eu sabia que não podia interromper.
Através da porta entreaberta, ouvi as palavras dele. Você só quer brincar comigo, né? Mas você precisa ir embora. Naquele momento, o quarto ficou em silêncio. A figura apareceu ao lado dele, mas, ao invés de ser ameaçadora, parecia triste. Eu respirei fundo e tomei coragem. Ajoelhei-me e disse: se você realmente ama o Lucas, precisa deixá-lo ir. Ele precisa viver a vida dele. A figura hesitou e, com um sussurro quase inaudível, respondeu: eu só queria companhia. O ar ficou pesado, e uma luz começou a emanar do lugar onde ela estava. A risada que antes soava assustadora agora parecia uma melodia suave e triste. Com um último olhar para Lucas, a moça se virou e desapareceu em uma nuvem de luz. A casa ficou em silêncio, e eu sabia que ela finalmente tinha encontrado a paz. Nos dias que se seguiram, a atmosfera na casa mudou. As risadas e os sussurros deram lugar a um silêncio tranquilo. Lucas pareceu mais leve e feliz. No fundo, eu sempre soube que essa história tinha um toque de terror, mas também uma mensagem de amor e libertação. E assim, minha história se entrelaça com a história da moça, uma história de medo, mas que também mostrou que o amor pode superar até mesmo os limites do sobrenatural. Agora, sempre que olho para o meu filho, lembro daquela noite, e a sensação de alívio e gratidão me preenche. A casa é tranquila novamente, e nossa vida prossegue, como se tudo tivesse voltado ao normal. É impressionante como algumas histórias podem nos fazer questionar o que é real e o que não é. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias assustadoras e intrigantes. Quem sabe, da próxima vez, a próxima história não possa tocar um pouco mais fundo em vocês. Até a próxima!